Olá pessoal, eu sou o professor de língua portuguesa Maurício Soares e a nossa dica de hoje será sobre um assunto muito interessante, a diferença entre tipos de texto, tipologia textual e gênero textual. Então, gente, pegue o seu caderno, pegue a caneta e anote aí. Existem duas formas de dispor o texto. Agora, é preciso você observar que a tipologia textual nós identificamos de acordo com a sequência de informações que você encontra no texto, a sucessão de informações. Já o gênero textual, você vai identificar observando o papel, qual é a função que esse gênero tem na sociedade. Por exemplo, qual é a função que uma piada tem na sociedade? Fazer rir. Então, eu percebo pela função que esse gênero tem na sociedade, eu consigo classificá-lo. Assim, se você observar as características internas do seu texto, você vai poder classificar. Como nós vamos começar agora observando as características que vai dizer que o texto é do tipo narrativo. Então, você vai observar que essa modalidade é quando você conta um fato ou uma ficção. Então, você vai perceber que existem elementos característicos da narrativa. Você vai ter narrador, vai ter personagem, vai ter um espaço, um determinado local. Tipo de texto narrativo. Você pode observar aqui o conto, A Bela e a Fera. Tem narrador, tem personagens, se passa em um determinado local e um determinado tempo, elementos que indicam que esse tipo de texto é narrativo. O próximo tipo de texto que nós vamos analisar, observar, é o tipo de texto descritivo. É quando nós descrevemos um local, um espaço, um objeto, uma pessoa, um animal. Nós vamos dar característica. E para isso nós usamos a classe gramatical que nós chamamos de adjetivo, que vai indicar características, qualidades, defeitos, predicação de alguma coisa, de algum objeto ou de alguma pessoa. Nós podemos observar nesse texto a característica descritiva. A árvore é grande, com tronco grosso e galhos longos. É cheia de cores, pois tem o marrom, o verde, o vermelho das flores e até o ninho de passarinhos. Observe que nós estamos dando nesse texto apenas uma descrição de como é a árvore, características. Para isso, utilizamos adjetivos, fazendo com que esse texto tenha uma sequência de informações descritivas. Vamos ver agora o tipo de texto dissertativo, que dissertar é descrever, tentar explicar um determinado assunto. É dissertar. Agora você tem que observar que o tipo de texto dissertativo ele pode ser de dois tipos. Nós podemos ter o texto dissertativo argumentativo e o texto dissertativo expositivo. Basta apenas você observar as características desse texto. Então veja, quando é que o texto é dissertativo expositivo? É quando ele vai explicar, quando ele vai falar, apresentar uma ideia já concluída, uma ideia já definida. Ele tem apenas a ideia de expor o assunto. Ele não dá opinião, ele não tenta convencer. Já o texto dissertativo, argumentativo, a ideia dele é para te convencer. Já o argumentativo, ele tem a intenção de persuadir o leitor. O autor vai argumentar, usar as suas ideias para explicar um determinado assunto e persuadir o interlocutor, objetivando convencê-lo sobre algo. Nós temos, por exemplo, um sermão, um ensaio, um artigo de opinião. São textos, são gêneros do tipo dissertativo argumentativo. Gente, resumindo, anote aí. O texto dissertativo argumentativo, ele vai ter a ideia de te convencer. Como artigo de opinião, por exemplo, ele vai tentar te convencer sobre alguma ideia utilizando diversos argumentos.
E o dissertativo expositivo, ele vai apenas expor um saber já construído. Por exemplo, uma reportagem, ela apenas está expondo, está falando, explicando um determinado assunto. Anotou a dica? Bom, gente, e o último tipo de texto que nós vamos estudar hoje é o tipo de texto injuntivo. A grande característica do texto injuntivo é dar comando. Ele indica uma ação que vai ser realizada. Então, quando você pegar um texto e você perceber que há verbos no imperativo, que você perceber que há comandos no texto, então você logo vai constatar, vai classificar que esse tipo de texto é injuntivo, instrucional, porque está lhe dando instrução de como fazer alguma coisa. Você pode observar no manual. O manual de instruções de como montar um carro de mão. Ele está lhe dando comando. Ele está dando instruções de como você montar e encaixar cada peça. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Obrigado e até a próxima aula.